Olá, tudo bem? Eu sou o professor Jerry Tononi. Sejam bem-vindos ao podcast. Por que cast? Porque cast lembra questionar, porque em latim se diz questio, e em latim questio quer dizer o quê? Quer dizer questão, quer dizer pergunta. A título de curiosidade, a palavra question em latim deu origem ao ponto de interrogação. Eles usaram as letras Q e O para dar origem a esse sinal. A letra O, depois de question, formou o pontinho do ponto de interrogação. Gostou do nome, Coronel Ramalho? Muito bacana, uma aula, sempre estar com você, uma aula, um aprendizado. Muito obrigado, Jair, pela oportunidade. Aproveitar e mandar um abraço a todos que estão nos assistindo, nossa continência, meu respeito. Muito obrigado pelo convite, honrado. Coronel, estou extremamente feliz com a presença do senhor aqui no podcast. E uma dica, tá? Uma lembrança. A palavra sincero, ela vem do latim e quer dizer o quê? Sincera, puro, limpo, como o senhor sempre foi. Muito obrigado. Vou fazer duas perguntas básicas antes de explorar as perguntas oficiais. Certo. Na vida pessoal, quem é o Coronel Alexandre Ramalho? Na vida pessoal, Alexandre Ramalho é casado com a Valéria há 28 anos, pai da Karina, do Diogo. Hoje nós temos uma netinha, a Cecília. Sou filho do Mair, que também é coronel, hoje reformado da Polícia Militar com 88 anos. Filho da Jane, que é professora pública a vida inteira, também hoje com 88 anos. Irmão do Araquém, do Júlio e da Priscila. Esse é o Alexandre Ramalho, é a origem ao nosso pedigree. Coronel, e na vida pública? Na vida pública, ingressei na Polícia Militar no ano de 1989. Eu sempre tive o desejo de seguir a carreira do meu pai. Sempre via o meu pai atuando, o meu pai na Polícia Militar, nos desafios, nas enormes dificuldades que ele encontrava. E aquilo eu vi uma pessoa muito séria, muito determinada. E aquilo me motivou muito. Então, quando chegou a época de prestar o vestibular, cheguei até a fazer escola técnica, mas não era a minha área. Tinha muita dificuldade com desenho técnico, eu fazia mecânica. E naquele período, fui para a escola técnica muito mais para não pagar a escola particular, para dar esse conforto aos meus pais, que a gente sempre também viveu com dificuldade. E naquela época abriu o concurso da Polícia Militar para oficial. E aí eu só contei para minha mãe que eu ia fazer a prova, não falei nada com meu pai. E passei no concurso, em 1989. Fomos selecionados em 8 pessoas que foram mandados para o Estado de Minas Gerais, Academia da Polícia Militar de Minas Gerais. Naquela época não tinha o curso de formação aqui no Espírito Santo. E lá ficamos, então, de 1989 até 1991. Voltamos como aspirante, aí você segue a sua carreira, aspirante, segundo-tenente, primeiro-tenente, capitão, major, tenente-coronel e coronel. E hoje estou aposentado, hoje estou na reserva e fui convidado pelo governador Renato Casagrande para exercer a função de secretário de Segurança Pública. Tive a honra também de comandar a Polícia Militar do Espírito Santo, a minha instituição. Fui secretário em Viana, secretário em Vila Velha. Então, é importante essa vida pública, nos dá uma bagagem, né, na nossa mochilazinha do que a gente já fez, né, na nossa vida, e traz tudo isso com muita satisfação e alegria pelos lugares onde passamos. Coronel, dizem que perguntar e questionar, essas palavras têm o mesmo sentido. Na verdade, isso é um equívoco. Pergunta-se quando se quer saber algo de alguém. Qual o seu nome? Onde você mora? E questiona-se quando se põe em dúvida algo que alguém disse. Então, fulano disse uma informação, Beltrano disse outra informação, e essas informações elas se contradisseram. Por isso, podemos questionar. O questionamento está ligado à dúvida. Minha curiosidade sobre sua vida, tá? Se eu fizesse perguntas a outra pessoa sobre sua vida, quem saberia mais sobre ela? Valéria Fardim Ramalho, a minha esposa, que sabe tudo da minha vida, sabe meus defeitos, minhas virtudes, me ajuda a polir essa pedra bruta que nós somos, me ajuda a melhorar como pessoa. Agradeço muito pela existência dela na minha vida. Então a Valéria, com certeza, é a pessoa que mais sabe quem é, tanto o Alexandre quanto o Coronel Ramalho. E 28 anos de casamento é uma vida. É uma vida. Coronel, dizem por aí também que a palavra aluno, ela quer dizer ausência de luz. Isso é um equívoco. A palavra aluno, a origem dela está ligado a lactente, está ligado à criança de colo. E por extensão,
a discípulo, tá? E eu quero falar de outra palavra, eu quero falar também da palavra fósforo. Por que eu quero falar da palavra fósforo, né? Primeiro eu vou mostrar a origem da palavra fósforo. Ela veio, a origem dela está ligada ao latim, ao grego, e fósforo quer dizer portador da luz. Na verdade, as pessoas dizem palito de fósforo, o fósforo não está no palito, ele está na caixa, né? Então, com essas informações, minha curiosidade. Coronel, quem é ou quem foi o seu professor de vida? Quem é ou quem foi o portador da luz que guiou o seu caminho? Acho que ao longo da nossa vida nós tivemos muitos professores, né, que nos ensinaram tanto na nossa vida profissional quanto na nossa vida pessoal. E na minha carreira profissional eu tive inúmeros professores, desde a época da academia, mas não o professor formal, né? Esse professor de vida, né, que realmente olha com cuidado maior para todos nós, nos ajuda a seguir o caminho. Depois, quando eu cheguei como aspirante aqui, imagina você chegar com 23 anos, muito novo, deslumbrado, né, com uma estrelinha, deslumbrado com uma estrelinha no ombro de aspirante, se achando o maior do mundo, né? E aí quando você se depara numa companhia de rádio patrulha, você vê ali sargentos, cabos, soldados, e você vai comandar aqueles caras que já têm mais de 20 anos de serviço. Então é preciso naquele momento calçar a sandália da humildade e absorver todo esse conhecimento desses profissionais, os bons profissionais. Então, desde a Rádio Patrulha do 1º Batalhão, depois indo para o Batalhão de Missões Especiais, onde são missões muito específicas da atividade policial, a negociação, a rebelião, o gerenciamento de crise, lidar com explosivos, reféns. Então, isso tudo eu precisava aprender, porque isso a academia não ensinava na prática como é que é isso. Então, ali eu tive professores como o Sargento Martins, o Sargento Henrique, o Sargento Carlos, o Sargento Rondelli, Sargento Filho, pessoas que me ensinaram muito, sabe, na minha profissão. O próprio comandante da companhia, o Capitão Monteiro, o tenente, na época, Silva, tenente Barcelos. Mas, enfim, na nossa vida pessoal, os nossos maiores professores são nossos pais, né? Que nos deram realmente, pelo menos tentaram, né, nos dar o melhor para a nossa formação pessoal. Existem desvios de conduta no período da nossa formação, existem possibilidades de você cair num erro, você vai e volta, e sempre tem o braço amigo ali do pai e da mãe, né? Eu costumo lembrar muito ultimamente, a gente na Secretaria de Segurança Pública é muito demandado e a pressão é muito grande por melhores resultados num campo que a gente não controla totalmente esses resultados por diversos fatores, e o principal para mim é o abismo social no Brasil. Mas eu tenho lembrado muito ultimamente de um trecho da música de Roberto Carlos, da música Lady Laura, quando ele fala: tenho às vezes vontade de ser novamente um menino e na hora do meu desespero gritar por você. Rapaz, como isso tem batido forte para mim. Como eu tenho vontade desse aconchego, desse abraço amigo da minha mãe, de me amparar, porque na nossa infância era isso que acontecia, né? Na hora do nosso desespero, na hora do nosso medo, a gente corria e ela nos abraçava, né? E Roberto Carlos continua falando nessa canção: certamente você diria que amanhã meu dia será muito melhor, me afagando os cabelos. Então, professores como nossos pais, mas de novo, eu volto à minha esposa Valéria também, que é uma grande professora, eu acho que uma das melhores pedagogas, que é uma mulher que absorve toda a barra do que eu passo, é meu porto seguro, é a mulher que me levanta, é a mulher que me coloca para cima. Eu chego até a me emocionar, porque não é fácil ser esposa de um secretário de segurança, não é fácil a gente levar toda a gama de problema que a gente leva, a gente é interpretado de diversas formas, criticado de 1000 outras, muito pouco valorizado. Então eu diria que esses são os meus maiores professores. Coronel, dicionários apontam que ouvir e escutar têm o mesmo sentido. Na verdade, também isso é um equívoco. Ouvir significa perceber pela audição. E escutar tem 2 sentidos. Um deles é parar para prestar atenção para ouvir. E escutar também tem outro sentido: atender a conselhos. Então, eu vou me concentrar no segundo sentido. Escutar no sentido de atender a conselhos. Coronel Alexandre Ramalho, qual foi o pior conselho que o senhor já recebeu em sua vida? Ou pode citar algum conselho muito ruim? Tem muito interessante sua abordagem, né? Porque
A gente também, na técnica de negociação, a gente usa a escuta ativa, né? Que é importantíssima dar a atenção, mesmo naquele momento de tensão, quando a pessoa está fazendo outra pessoa como refém, quando você o escuta ativamente, ou seja, quando você replica para ele o que ele falou, quando você balança a cabeça, quando você faz gestos que você está atento ao que ele está falando, é a escuta ativa, né? E por vezes a gente passa despercebido nisso, né? Vem muitos conselhos, vem muitas orientações e a gente não faz a devida escuta ativa, né? Ou seja, escutar com atenção, escutar com carinho, escutar realmente percebendo o que a pessoa quer dizer. Mas graças a Deus, já assim, eu não tenho lembrança de um conselho negativo, não. Eu acho que eu recebi muito mais conselhos positivos, conselhos que dizem para mim todo dia, vai para cima, continua com o seu trabalho, faz o que você sabe fazer, Deus está olhando por você, tudo na vida tem um propósito. Eu prefiro acreditar nesses bons conselhos e, graças a Deus, não tenho lembrança do conselho ruim, não. Você se lembra, assim, de um excelente conselho? O melhor conselho, se fosse escolher um dos conselhos positivos que você daria hoje, com sua experiência, às pessoas? Olha, eu acho que o melhor conselho é você fazer o que é correto, é você fazer o que é certo, é você trilhar o caminho do bem. Eu acho que quando você faz o bem, ele volta para você. Eu acredito muito nessas coisas. Eu acredito que todos nós aqui temos uma missão. Não faz sentido a gente viver nessa vida cometendo erros, fazendo mal às pessoas. Então, me deprime muito, me faz muito mal quando a gente entra numa ocorrência e vê a crueldade, a maldade, a perversidade. E muitas vezes isso numa geração tão precoce. A gente hoje tem problemas no Espírito Santo e no Brasil numa faixa etária que é um desastre social de 15 a 29 anos, ligados ao tráfico de entorpecentes, uma rivalidade constante, só pensam em matar. Então, onde que falhou a sociedade, né? Onde que falhou? Porque tudo isso, quando falha, deságua na segurança pública e aí vem a pergunta, o que a polícia vai fazer? Secretário, o que você vai fazer? Como se nós tivéssemos a varinha de condão mágica ali para resolver todos os problemas que nascedouro dele é social. Então, a família é muito importante. Quando você me pergunta de um conselho, eu sempre cito em algumas palestras minhas, Madre Teresa de Calcutá. Perguntaram a ela, né, o que a gente pode fazer para melhorar a paz mundial? E ela respondeu, vai para casa e ama a sua família. Então, se todos nós fôssemos para casa e amássemos a nossa família e replicássemos esse amor no mundo, você não precisaria de polícia, não precisaria de armas, você não precisaria desse aparato todo que é um gasto público violento para tentar frear uma criminalidade, principalmente uma criminalidade juvenil perdida. Então, eu acho que esse é o grande desafio do nosso país. Coronel Alexandre, a palavra trabalho, ela vem do latim, vem do termo latino tripalium. Tripalium era um instrumento de tortura com 3 paus. Tripalium, 3 paus. Então, a palavra trabalho, a origem dela está ligada à tortura. Trabalhar, torturar. Minha curiosidade sobre sua vida. Qual o pior problema que o tortura no trabalho? Não dá solução àquilo que eu sou cobrado, como se as pessoas entendessem que a solução estivesse na minha atividade. E, na verdade, hoje eu percebo com muita clareza que a solução está em diversas outras questões e isso passa despercebido. Então, a sua pergunta é muito oportuna, porque até mesmo a imprensa, às vezes, ou por imaturidade, ou por realmente querer conduzir o processo dessa forma, não vai a fundo no problema. Então, eu tenho falado o tempo todo dessa criminalidade juvenil, ninguém aborda esse assunto. Eu tenho falado o tempo todo de uma legislação penal que não atende aos anseios do sofrimento de uma família que perde um filho, de sofrimento de uma família que tem uma filha estuprada, que tem um chefe de família morto na mão de criminosos, e uma legislação branda, onde essas pessoas são o tempo todo beneficiadas, porque no Brasil criou-se a premissa da soltura, da liberdade, do abrandamento. Nós saímos de crimes para entrar em contravenção. Então, assim, as pessoas acham que nós da segurança pública é que temos a resposta. E a cobrança, sabe, Jerry, ela é muito enfática, ela é muito doída, porque ela vem pesada. São artigos que nos criticam, são pessoas que, hoje, com a liberdade da rede social, vêm para cima com agressividade. Então, eu penso dessa forma. Acho que a gente precisa remodelar isso e realmente a questão da cobrança do trabalho, do que a gente não consegue dar a resposta, porque não está em nossas mãos, em nosso alcance, acho que essa é a grande frustração. Coronel, o verbo falecer está ligado a efeito natural. O verbo falecer, ele se aplica geralmente aos idosos.
O verbo morrer, ele pode ser empregado em qualquer situação, tá? Minha curiosidade sobre sua vida. Se pudesse reencontrar uma pessoa que já tenha falecido ou morrido, quem seria e por quê? Pô, rapaz, que pergunta, hein? Seria minha avó Rosita, a mãe da minha mãe, que nos criou com muito amor, com muito carinho, e ajudou a minha mãe a criar todos nós. Ela morava com a gente. Com certeza seria minha avó Rosita. Porra, rapaz, você tá me fazendo chorar aqui. Rapaz, isso aqui não é um bate-papo, não é uma entrevista, isso aqui é um divã, pô. Vou vir mais vezes aqui. Muito obrigado, bicho. Muito obrigado. É choro de felicidade, tá? Minha avó Rosita, Jair. Minha avó Rosita, mãe da minha mãe. Que figura maravilhosa, um cabelinho branquinho. Tinha um apelido de anjo, pra você ter ideia. Que mulher maravilhosa, uma italiana sensacional. Como eu queria reencontrá-la, dar um abraço, um beijo, como seria bacana. Eu sempre digo, coronel, o seguinte: depois de uma certa idade, a gente ou se emociona ou a gente não se emociona. É. Coronel, dizem por aí que a palavra enfesar está ligada a fezes. Isso é um equívoco, tá? A palavra enfesar vem do latim enfessare e significa ficar hostil, ficar raivoso. O senhor é um homem extremamente educado. Apesar disso, minha curiosidade: coronel, o que o deixa mais raivoso no dia a dia? Falácias, mentiras, notícias que não são verdadeiras, rótulos que tentam impor, percepções que as pessoas não vieram te perguntar e divulgam, noticiam, coisas que você não fez e que as pessoas dizem que você fez. Então essas coisas realmente me deixam, não digo com raiva, mas me deixam sentidos. Eu não trago raiva hoje para mim, eu trago sentimento de frustração, mas rapidamente eu absorvo aquilo, eu vejo que isso é da pessoa, mas eu acho que se todos fossem mais verdadeiros e honestos, seria muito melhor. Porque se realmente nós errarmos e quiserem explorar aquilo, tudo bem. Agora, quando você não fez e te imputam aquilo, isso é assim, muito ruim pra gente. Acredite, coronel, a próxima pergunta está ligada a isso, a verdade e mentira. Tá? A palavra boato, o boato é um relato falso ou verdadeiro. O rumor é um relato falso. O boato é um relato falso ou verdadeiro. O rumor é um relato falso. E certa vez eu li um artigo em que o autor dizia o seguinte, que a mentira, ela não é o contrário da verdade. A mentira, ela não se opõe à verdade. Porque quando se mente, sabe-se a verdade. Quando se mente, né, sabe-se a verdade. Quando não se mente, quando não se sabe a verdade, erra-se. Então, por isso que o autor entendia que a mentira não é o contrário da verdade. Certo. Diante disso, e fica à vontade para responder, já inventaram uma notícia falsa sobre a sua vida? Já contaram uma mentira a seu respeito? Tem uma informação específica nesse sentido? Olha, na vida pessoal eu não tenho nenhuma lembrança nesse sentido. Talvez mais novo, aquelas coisas de adolescente e tal, mas que não marcou nada para mim. Mas eu confesso a você que recentemente veiculou uma notícia na mídia capixaba e exploraram até na mídia nacional. Essa me bateu pesado, quando quiseram vincular uma ação que a Polícia Militar fez ali em Tararé, e o pátio da igreja ele é aberto, ele não tem demarcação, e a tropa descendo da Companhia de Operações com Cães, porque recebeu uma informação de tráfico. Essa igreja fica exatamente na subida do morro ali de Bairro da Penha, então é um ponto que sempre tem a comercialização de drogas, e o cachorro entrou no pátio, que é aberto, é natural isso, o cachorro entrar. Tinha denúncia ali que estava escondendo droga, a delimitação da igreja é por pneu enterrado, então metade do pneu fica para fora, metade enterrado, e ali tinha denúncia de droga, e a igreja com o pátio aberto de barro, e o cachorro passou ali e tal, não sei o que, e filmaram aquilo, e pegaram aquilo e exploraram como se a segurança pública tivesse invadido a igreja. Rapaz, isso me assim, machucou, porque eu sou católico, eu frequento às vezes a igreja católica, e eu te confesso que a partir daquele episódio, e a igreja como um todo não, mas segmento da igreja deu vazão àquilo como se aquilo fosse verdade, como se eu tivesse mandado entrar ali porque determinado
representante da igreja teria falado alguma coisa criticando a segurança pública. Assim, machucou, sabe, Jair? Porque é uma falácia, é uma mentira, eu jamais faria isso. Para você entrar em qualquer lugar, você tem que ter um mandado de busca e apreensão, você tem que ter uma ordem judicial. Nós não fazemos nenhuma operação hoje se não tiver a aquiescência do Poder Judiciário, do Ministério Público. Mas venderam aquilo e aquilo circulou como se o coronel Ramalho, o secretário, tivesse mandado entrar na igreja. Então isso para mim machucou muito. É uma mentira que não aconteceu isso, em hipótese nenhuma, e eu te confesso que isso me afastou da igreja católica, da igreja que eu frequento, porque eu fiquei até com vergonha. Como é que eu vou ser recebido agora na igreja católica? Como é que veicularam isso? Então, essas coisas machucam, essas coisas perturbam. E só aí dá aquele negócio, né, gente? Só quem está do lado da gente, e aí mais uma vez a Valéria, a minha família, meus filhos, Karina, Diogo, só quem está do nosso lado é que sabe, né, o quanto que isso machuca, o quanto que a gente leva isso para casa. Então, essa falácia, essa mentira recente que veiculou na mídia capixaba e me machucou bastante. Coronel, a palavra inteligência ela vem do grego. E a origem da palavra inteligência está ligada a escolhas. Para os gregos, uma pessoa inteligente era uma pessoa que sabia fazer boas escolhas. Tenho duas perguntas. Qual foi a pior escolha que o senhor já fez na sua vida e qual foi a melhor escolha que o senhor já fez na sua vida? Essa pior, graças a Deus, eu não tenho lembrança não, mas com certeza eu devo ter feito escolhas ruins, eu devo ter cometido erros que prefiro nem lembrar, mas a melhor da escolha que eu fiz na minha vida foi casar com a Valéria Fardim Ramalho, uma mulher que me deu meus filhos, que é uma mulher que, na minha ausência, nessa trajetória da segurança pública, sempre segurou a barra da família, com a educação dos nossos filhos. Essa foi a melhor escolha da minha vida. E a segunda melhor escolha da minha vida foi ter ingressado na Polícia Militar do Espírito Santo. Coronel, existe a seguinte palavra na língua portuguesa: rinotilexomania. Rinotilexomania. Não consigo falar, não. É a mania de você enfiar o dedo no nariz para retirar um muco ou um corpo estranho. Certo, uma meleca. Isso. E meleca vem de mel, tá? Ah, é? Acredite. Olha aí. Minha curiosidade sobre sua vida. Qual a sua mania secreta? Uma mania de que as pessoas não saibam. Mas mania que você diz na linha do... Na vida pessoal. Mas do toque não, né? O hobby. Pode ser o do toque. Não, o toque, graças a Deus, não. Você fala no toque, eu sou muito fã do Roberto Carlos, né? Eu lembro do sofrimento do Roberto Carlos quando ele comenta a questão do toque, né? Com várias histórias, passagens, de entrar pela mesma porta, de ter que sair. Aí ele conta uma vez que ele foi numa missa num país aí nos Estados Unidos e ele entrou por uma porta, quando ele foi sair, aquela porta estava fechada. E aí ele não conseguia sair, aí o cara falou, não, mas a outra tá aberta, não, mas eu tenho que sair por aqui. Não, vai sair pela outra. E ficou aqui, até que ele saiu pela outra, mas o toque é tão grande que no outro dia ele voltou para a igreja, entrou pela porta que ele saiu e saiu pela porta que ele entrou, só para cumprir a trajetória, né? Mas graças a Deus essa mania eu não tenho. Eu tenho hobbies, eu gosto de cozinhar, eu gosto muito de ficar em casa, eu gosto de curtir a família. Acho que é isso, estar junto ali com a família para mim hoje é o meu maior prazer, em casa ou fora de casa. Vou chegar a essa parte. A palavra compaixão, o seguinte: paixão em grego quer dizer sofrimento. Paixão de Cristo, sofrimento de Cristo. E a palavra compaixão quer dizer o quê? É o que sofre pelo outro, o que sente a dor do outro. Minha curiosidade, além da segurança pública, né? Por qual segmento da sociedade o senhor sofre mais hoje? Eu sofro com a pobreza. Eu sofro muito quando a gente vai cumprir uma operação. E eu cito muito isso quando nas minhas falas, quando o delegado fala para mim, chefe, nós vamos ali na casa do traficante do morro tal. E quando eu chego nessa casa, depois da abordagem, eu vejo um colchão no chão, eu vejo uma criança de meses, uma menina ainda muito nova, que é a esposa daquele alvo que nós fomos prender. E ali eu vejo assim que o tráfico não levou a nada. E como que a questão social bate muito forte nessa hora, né? Então ali não tem prazer nenhum, sabe? A gente vai prender uma pessoa, quando a gente prende, igual a gente fez agora na divisa ali, Resplendor, na divisa ali do Espírito Santo com Minas, fomos resgatar um indivíduo que no passado havia cometido muitos crimes em Aracruz, e na hora da saída ele com a algema para trás, a esposa perguntou, a gente pode despedir dele? Eu falei, claro.
E aí veio a esposa com os filhos, eles chorando. Então, essa cena me machuca muito. E por que que entrou, né, no mundo do tráfico? Por que que entrou na criminalidade? Quando a gente vai ver, são questões do desejo, né, muitas vezes, do jovem, no ímpeto da sua formação, da sua maturidade, da adolescência para a idade adulta, querendo já ter dinheiro, não tendo oportunidade de emprego e enxergando no tráfico a oportunidade do consumo, né? É o consumismo da bermuda, do tênis, do anel, do relojão, do cordão, do final de semana do Mandela com a vodka, com o uísque, da menininha, do traficante com a arma na cintura. Então esses modelos acabam levando, lamentavelmente, esse jovem para nada. E aí o tráfico só vai levar duas coisas, ou o caixão ou a prisão. Então me compadece muito entrar nesses locais e ver a pobreza e a pessoa ligada ao crime e ainda assim paupérrimo, não construiu nada, não tem nada, está devendo ao tráfico, vai perder aquela arma que a gente prendeu, vai ter que pagar, se não vai pagar com a sua vida, sua família vai sofrer pela pressão do tráfico, que é desumano, é covarde, é extremamente violento, eles têm as leis próprias deles. Então isso me compadece muito. E se nós avançássemos no Brasil ainda mais na questão social, eu tenho certeza que a segurança pública e os indicadores de violência seriam outros. Os grandes países que investirem em educação, emprego, renda, estrutura de bairros, enfim, os números da segurança pública são baixíssimos. Coronel, o termo dromo é um sufixo grego e significa lugar onde se corre. Então nós temos autódromo, hipódromo. Então, dromo, sufixo grego, que significava lugar onde se corre. E esse sufixo ele vai perdendo sentido original. As pessoas dizem camelódromo, estão paradas vendendo. Fumódromo, estão paradas fumando. Sambódromo, estão paradas, estão sambando, né? E o dromo vai perdendo o sentido original, né? Ele significava lugar onde se corre, ele significa basicamente hoje lugar, tá? Então, minhas duas perguntas estão ligados agora a lugar. Coronel Alexandre Ramalho, em que lugar estava quando recebeu a notícia mais importante de sua vida? Eu estava trabalhando quando eu recebi a ligação da Valéria falando que ela estava grávida. Então, nas duas situações, tanto da Karina quanto do Diogo, foi uma emoção muito grande e eu estava em casa. Então, acho que, aproveitando a palavra que eu não sei nem se existe, você que é um professor, mas acho que o casódromo é o melhor local. Acho que a nossa casa, né, o nosso convívio é onde eu hoje gostaria de estar mais, convivendo ainda mais com a minha família. Então, naquele momento que eu recebo essas mensagens, eu estava trabalhando e foi uma notícia para mim muito importante. Segunda pergunta ligada a lugar. Coronel, em que lugar quer estar nos últimos dias de sua vida? Nos braços da Valéria. O amor da minha vida, mulher que aguenta toda a barra. E não é fácil me aguentar, eu sou uma pessoa muito ativa, uma pessoa que sofre, que deságua tudo muitas vezes nela e ela segura essa barra toda e não é fácil conviver comigo. Então, eu queria ainda dar mais esse trabalho a ela, de morrer nos braços dela. Coronel, em português existe a expressão enfiar o pé na jaca. Na verdade, a expressão original era enfiar o pé no jacá. Jacá com acento agudo no último A. O que era o jacá? Era um cesto feito de cipó. Então, enfiar o pé no jacá era enfiar o pé no cesto. Com o tempo, a palavra jacá ela se perdeu devido ao pouco uso e as pessoas trocaram jacá por jaca. Certo. Minha curiosidade sobre sua vida. O que gosta mais de comer ou de beber? O que faz o Coronel Alexandre Ramalho enfiar o pé na jaca? Cerveja, rapaz, me faz enfiar o pé na jaca. Eu adoro a tal da cerveja. Eu não sei tomar uma latinha só e tem que controlar isso por causa do peso. E em relação à comida, eu como de tudo, mas eu gosto também de comida pesada. Então isso faz a gente literalmente enfiar o pé na jaca, na feijoada, no mocotó, na dobradinha. Então isso realmente a gente tem que controlar, porque vai chegando a idade e não dá para meter mais o pé na jaca, né? Coronel, a palavra piscina ela vem do latim piscis, quer dizer peixes. Então, a piscina era o viver de peixes, quando a palavra foi criada. E o aquário quer dizer aqua de aquário era o reservatório de água. Então, piscina, viver de peixes,
e o aquário, o reservatório de água. O que nós fizemos com a evolução da língua? Tiramos peixe da piscina e jogamos onde? No aquário. Minha curiosidade sobre sua vida. O que faz para se divertir? Cozinhar, ficar com a família, restaurantes, quando a condição financeira permite, um simples passeio no shopping. Adoro quando está acabando o domingo, pegar a Valéria e dar uma volta de carro, nem que seja de Vila Velha, onde eu moro, para Vitória, atravessar a ponte, ir ali no centro de Vitória, onde eu morei, passo ali na rua Miguel Jantorno, no bairro de Santa Cecília. Sábado passado fizemos um programa muito bom, parar ali em Jucutuquara, tomar um sorvete. Então, eu gosto disso, de coisas simples e de estar com a minha esposa e com a minha família. A palavra companheiro é uma palavra também de origem latina, dos elementos cum, C-U-M, mais panis, P-A-N-I-S. Cum mais panis, companheiro, quer dizer compão. A origem da palavra companheiro, qual o sentido dela, né? Dessa palavra? Comer pão com o outro. Minha curiosidade sobre sua vida. Coronel, com quem, com perdão do clichê, tá? No início de sua carreira, comeu pão que o diabo amassou? Meus amigos de turma chegaram em Minas Gerais no ano de 1989, período praticamente pós-ditadura, mas muito recente da ditadura. A Polícia Mineira, uma formação pesada e que não vai crítica nenhuma, muito pelo contrário, só vai agradecimento, porque isso me fortaleceu na minha formação moral. Mas foi um período muito difícil, sair da barra da saia da mamãe, da vovó, a Rosita, como eu comentei antes aqui, e cair numa academia da Polícia Militar com 18 anos, é uma transformação muito grande e a academia te impulsiona isso, a você entrar num ritmo muito pesado, de acordar muito cedo, de acordar sob o som de alvorada, de ter que arrumar sua roupa, passar sua roupa, de ficar punido, que na época a gente ficava punido porque a farda estava mal passada, porque deixou de fazer isso, deixou de fazer aquilo, a simples não entrega de um trabalho acadêmico, você perdia final de semana, todo final de semana em Mineirão, a saudade de casa. Então, ali a gente comeu o pão que o diabo amassou, mas nos fortalecemos. Então, aqueles companheiros que estiveram comigo, meus amigos de turma, e aqui a memória é tão forte que eu me lembro de todos eles, é hoje o Coronel Celante, Coronel Douglas Caos, Coronel Tomazelli, Coronel Brzezinski, Coronel Martinelli, Coronel Paulo Freire e o nosso Coronel Quintino. Esses foram companheiros que nós tivemos juntos, além de muitos outros, porque a Academia de Minas Gerais congregava do Espírito Santo, Mato Grosso, Alagoas, Pará. Então nós tivemos a convivência com muitos amigos. Esses companheiros foram muito importantes nessa jornada, nesse início de jornada na Polícia Militar. Coronel Alexandre, a palavra reimoso, atenção, eu disse reimoso, é uma palavra de origem grega. A expressão correta é comida reimosa, certo, e não comida remosa. Reimoso, o termo reumo quer dizer o quê? O que faz mal à saúde. Então, alimentação reimosa e não remosa. Uma alimentação reimosa é uma alimentação que faz mal à saúde. Coronel Alexandre Ramalho, se o convidasse para ir à minha casa, o que não deveria lhe oferecer no universo de comida ou bebida? Até pedra, meu amigo. Você pode oferecer que a gente come. Não tem nada que... Adoro tudo, como de tudo. Então, não teria problema nenhum. Nada seria reimoso, né? Não. Seria tranquilo para mim. Coronel, quem são os nossos progenitores? Pro quer dizer antes. Genitor, o que gera. Progenitor, avô. Progenitora, avó. Os nossos progenitores são os nossos avós. Genitor pai, genitora mãe, nossos genitores são os nossos pais. Coronel Alexandre Ramalho, qual o principal elogio que sua avó ou sua mãe já lhe fizeram? Que eu era um menino bom, que minha mãe hoje, com seus 88 anos, debilitadinha de saúde por conta da diabetes, o carinho que tem por mim, o orgulho. Meu irmão que convive com ela disse que quando ela me vê numa reportagem, os olhos enchem d'água. Minha avó tinha muito carinho por mim. Então, essas coisas são muito bacanas, são essas coisas que nos reconfortam, que nos dão força para continuar no nosso dia a dia, nessa jornada nossa que não é fácil. O senhor já foi candidato? Já. A palavra candidato, ela vem do latim candidatus e significa vestido de branco.
Então, a origem da palavra candidato está ligada a quê? Está ligada à pureza, a origem está ligada à honradez. Minha curiosidade, Coronel Alexandre Ramalho, qual o pior defeito que considera na maioria dos candidatos? A mentira. Entrar com propostas que, na verdade, sabem que nunca vão conseguir concretizar e depois que conseguem os seus objetivos, esquecem aquelas propostas e esquecem também que são pagos pelo povo, que o governo, quer seja dos 3 poderes, não tem máquina de dinheiro. Todo o dinheiro que recebe qualquer pessoa e o eleito do serviço público, ele é dinheiro do povo, é o povo que paga seus impostos, é o povo que paga o meu salário. Então, a decepção maior é quando as propostas que são postas não são cumpridas, não são lembradas e não se tem o menor esforço para concretizá-las. Hoje as pessoas usam muito a rede social e a rede social possibilita a pessoa falar o que ela quiser, mas de concreto, o que tem sido entregue, o que cada um tem feito. Então esse é um trabalho de reflexão para todos que ocupam essa função, quer seja no executivo, no judiciário e no legislativo. Coronel, a palavra maçaneta, a origem dela, está ligada à maçã. Por quê? Maçaneta está ligada à maçã. Porque a aparência da maçaneta, antigamente, era de uma maçã, de uma pequena fruta, a maçã. Minha curiosidade, para qual tipo de pessoa não gostaria de girar a maçaneta da porta a fim de abrir a porta de sua casa ou de sua sala lá na secretaria? Para pessoas falsas, para as pessoas que vêm querendo usar a sua imagem, vêm querendo tirar uma foto com você para dizer que esteve ali, depois a história se muda completamente. Então, para pessoas falsas, a falsidade é a pior coisa. Acho que eu não giro a maçaneta para essas pessoas nem a pau. Muito bom. Existe em português a expressão por um triz. Por um triz. E a palavra triz, ela só aparece na língua portuguesa nessa expressão. Somente nessa expressão. A palavra triz só aparece em por um triz. E triz é uma palavra de origem grega, que quer dizer cabelo. Então, quando alguém diz por um fio de cabelo, porque a palavra triz em grego quer dizer cabelo. Ok. Minha curiosidade sobre sua vida. Coronel Alexandre Ramalho, o que não ocorreu por um triz em sua vida? Rapaz, o GR pega a gente com cada pergunta, né? O que não ocorreu por um triz na minha vida, rapaz? Sinceramente, não tenho lembrança não, GR. Algum fato na sua vida profissional, em alguma ação da polícia? Eu acho que a ação da polícia teve muito, né? Por um triz, né? Acho que por um triz, eu lembro, você me falou agora de ação da polícia, eu lembrei uma ocorrência com um refém muito difícil, que a gente estava em Jardim Tropical. O indivíduo fazia a esposa como refém e um filho. Nós chegamos às 16 horas. Por volta das 21, ele conseguiu liberar a criança em troca de uma garrafa de Coca-Cola. E aquilo ele ficava com a mulher, tinha histórico de violência doméstica. Ele mantinha a mulher como refém porque ela queria se livrar dele. E nada, até que de manhã ele falou que ia se entregar. A gente mobilizou toda a estrutura para ele se entregar, escudo balístico, grupo de invasão tática. E em determinado momento ela simulou, ele pediu para ela abrir a porta do quarto que eles estavam, e ela abriu, mas ela simulou que o guarda-roupa estava caindo. Aí ela falou: fulano, o guarda-roupa está caindo, me ajuda aqui. Aí ele botou a arma numa mesa e foi segurar o guarda-roupa. Foi quando ela saiu correndo pela porta, veio ao nosso encontro, e ele lá de dentro: volta, manda ela de volta. Não, acabou, mão na cabeça, se entrega a arma no chão. E ele foi, deu um tiro na cabeça. E ela relatava que ele ia matá-la. Ele ia matá-la e ia se matar. Então, por um triz, a gente não perdeu aquela vida ali. Essa ocorrência marcou muito e foi um ensinamento para todos nós. É a dificuldade que a gente tem no cenário da segurança pública, da polícia militar, do atendimento dessas ocorrências. Então, essa marcou muito e por um triz a gente quase que perde aquela vida. Hoje o senhor é secretário de Segurança do Espírito Santo. Então, vou falar da origem da palavra secretário. Opa! A origem da palavra secretário está ligada a segredo. Secretário é o que guarda segredo. Minha curiosidade sobre sua vida. Coronel, qual foi o maior segredo que já escondeu dos seus pais?
dos meus pais, rapaz, ter fumado um período. Mas acabou que esse segredo vazou, porque meu pai chegava do serviço e a gente tinha o hábito de dar um beijo nele, né? Ele sempre pedia isso e tal. E ele chega fardado e tal, eu fui lá dar um beijo nele. E eu tinha pego um cigarrinho com um colega e tal, e na praça ali fumar. E aí meu pai falou, quando eu dei um beijo nele, ele falou, vamos subir. Aí eu subi, ele me chamou no canto, você fumou, né? Eu, não, pode falar, não. Fumei. Não faça isso, não é bom para sua saúde. Acho que aí veio a correção, né, do pai com a orientação. Eu fumei muito tempo, meu pai falando para mim, né, eu fumei muito tempo, eu tive que parar e tive problema com pulmão, então eu fumava 3 maços de cigarro por dia, ele relatando, né? E aquilo para mim foi uma experiência fantástica. Então aquilo que eu menti me fazia muito mal, mas quando me deparei com meu pai, ele me trouxe a realidade e graças a Deus nunca mais coloquei um cigarro na boca. Então foi uma mentira que naquele momento, quando desvendada, me fez muito bem e alivia a gente também, né? E nos conduz para a formação melhor, né, de cada um de nós, né? Isso é natural, né, do ser humano no seu período de formação. É isso que eu falo desses jovens, né? Se eles tivessem a devida orientação, né, quer seja dentro de casa, quer seja na própria igreja, na comunidade, né? Mas muitas vezes a gente está vendo jovens aí que estão órfãos, né, Gerry? A pandemia também trouxe esse agravamento social, né, de jovens que não têm a menor condição estrutural, familiar, né, e acabam desaguando na criminalidade. Mas esse foi na verdade, não foi nem um segredo, foi uma mentira, que era um segredo meu, mas que foi muito bom ter sido desvendado. Coronel, tafofobia é uma palavra de origem grega. Tafo quer dizer sepultura ou tumba, e fobia quer dizer medo, né, aversão e tal. Então, tafofobia é o medo de ser enterrado vivo. Tanatofobia, tanato tem a ver com Thanatos, que é o deus da morte, né? Então, tanatofobia é o medo da morte. Minha curiosidade sobre sua vida, Coronel Alexandre Ramalho, qual o seu principal medo? O senhor tem medo de quê? Medo daquilo que a gente não consegue se preparar, né? Que é a gente perder um ente querido, uma pessoa que você ama muito e de repente ficar um vazio. Então hoje a gente vai avançando na idade, na maturidade e meu maior medo é perder um ente querido que eu ainda não estou preparado para isso. Segundo Sêneca, é um filósofo grego, tá? Sêneca disse o seguinte: a educação exige os maiores cuidados, porque influencia por toda a vida. Minha curiosidade, Coronel, em sua vida pessoal, qual é a lição que quer que seus filhos e netos não se esqueçam? Honestidade, a verdade, trabalho profícuo, se entregar de fato a um trabalho, ter propósito na vida. Acho que essas seriam as principais mensagens que eu tentaria deixar. Claro que a gente não é perfeito, mas a gente tenta superar os nossos erros e focar nas virtudes. A conjunção ou em português, ela indica alternância ou exclusão. Então, eu vou me concentrar em exclusão. E só pode escolher uma resposta. Eu vou fazer breves perguntas. Só pode escolher uma resposta, não vale as duas. Cozinhar ou sair para comer? Cozinhar. Praia, montanha ou campo? Montanha. Academia ou caminhada na rua? Caminhada na rua. Dia de sol ou dia de chuva? Dia de chuva. Filmes no cinema ou em casa? Em casa. Café da manhã, almoço ou jantar? Jantar. Doce ou salgado? Salgado. Apartamento ou casa? Moro na casa, mas quero ir para apartamento. Acho que eu vou ficar com a casa. Cachorro ou gato? Cachorro. Frio ou calor? Frio. Obrigado. Meu amigo, eu que agradeço. Que manhã maravilhosa. Muito obrigado, viu? Além dos ensinamentos, você me permitiu desaguar aqui numa emoção. Como eu falei anteriormente, não foi uma entrevista, não foi um bate-papo, foi um divã. Parabéns pela sua inteligência, pela sua capacidade de conduzir tão bem essa conversa nossa e por trazer tanta emoção
ao seu convidado, como foi o meu caso. Muito obrigado, parabéns, conte comigo, no que você precisar, estarei sempre à sua disposição. Foi uma honra. E vamos à dica do dia. É verdade que a palavra aficionado não existe na língua portuguesa? Sim, é verdade. Não existe a palavra aficionado em português. O que existe é aficionado. A pessoa que tem fixação por algo, ela é uma aficionada e não uma aficionada. É isso aí. Não precisamos aprender mais. Precisamos aprender sempre. Que a gente se veja no meio da multidão sempre, que assim sempre seja. Siga o canal, ative o sininho e deixe o joinha. É isso aí. Tchau!